Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos apreciando as parlendas. Unidade 5, brincadeiras recitadas, parlendas. Pode pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino e abrir na página 90. Pode deixar aí do ladinho, certo? Bom, agora, para nós darmos continuidade, vamos rever as parlendas que nós apreciamos nesta unidade. Vamos lá? Vamos rever então as parlendas? Olha lá o nosso mural. Vamos ler os primeiros versinhos. Lá na rua 24, uma mulher matou um sapo. Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Cadê o tocinho que estava aqui? Rei capitão, soldado ladrão. Mindinho, seu vizinho. Bambalalão, senhor capitão. Corre cutia na casa da tia. Hoje é domingo, pede cachimbo. Bom, nós conhecemos e apreciamos todas essas parlendas que estão aqui no nosso mural. E agora nós vamos construir uma lista onde nós vamos escrever o primeiro versinho das parlendas que apreciamos. Vamos lá? Vamos construir uma lista com as parlendas que conhecemos nessa unidade? Bom, antes de fazermos a lista, de construirmos, vamos combinar. Nesse momento, vocês não irão escrever, certo? Vocês vão me ajudar a recitar o primeiro versinho. Combinado? Vamos lá? Qual vai ser o primeiro? Vamos ver? Lá na rua 24. Lá na rua 24. E agora? Vamos recitar? Vamos recitar do jacaré? Jacaré foi ao mercado. Jacaré foi ao mercado. E agora? Pode ser do piano? Pode? Vamos ver então. Como que é o primeiro versinho? Me ajudem a recitar. Lá em cima do piano. Muito bem. Lá em cima do piano. E agora? Qual que nós vamos escrever? Pode ser aquela que fala dos dedinhos? Pode? E como que inicia? Qual é o primeiro versinho? Mindinho. Muito bem. Vamos escrever. Mindinho. E agora? Qual que nós vamos escrever? Vamos pensar. Rei capitão? Vamos lá. Rei capitão. Qual que ainda nós não escrevemos? Me ajudem a pensar. Vamos escrever qual parlenda? Qual que ainda nós não escrevemos? Ah, corre cutia, muito bem. Vamos recitar? Corre cutia. Vamos escrever. Corre cutia. E agora? Qual será que ainda nós não escrevemos? Muito bem, bambalalão. Vamos recitar. Bambalalão. Muito bem. E agora? Vamos pensar. Muito bem, hoje é domingo. Vamos recitar. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Agora só falta uma. Qual será? Cadê o tocinho? Muito bem, terminamos a nossa lista de parlendas.
Agora sim eu vou deixar uma tarefinha. Vocês já estão com o livro do Sistema SESI de Ensino aberto, não é mesmo? Na página 90. Vou ler. O que aprendi sobre? Agora que você aprendeu bastante sobre parlendas, escolha as 3 preferidas. Escreva o primeiro verso delas abaixo. Olha lá, vocês vão escrever aqui, depois a outra aqui e a outra aqui. O primeiro versinho de cada parlenda, das 3 da sua preferida. Grave um áudio contando para seu professor e para a sua turma quais são suas parlendas preferidas. E assim nós encerramos a nossa aula. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Estamos aí há algumas aulas já estudando sobre as notícias do jornal. Aprendemos bastante. Vocês receberam até um desafio. Espero que estejam aí fazendo a notícia, já escolheram, já está aí caminho andado, né? E para a aula de hoje, eu havia pedido que vocês estivessem com o livro Ler e Escrever em Mãos para a gente ver mais uma notícia. Tá aí? Então, abram na página 174 e vamos ver mais esta notícia. Me acompanhem aí. Olha só, da atividade 1, né? Leitura colaborativa do texto jornalístico. Então, olha o nome do jornal. Jornal O Curiosinho, o jornal para crianças. Então, esse era o nome do jornal. Tem o ano, a edição, a cidade. Aí tem aqui a parte da ciência e redação, tem a data, a hora em que foi publicado. E vem dizendo assim na manchete já: animais desaparecidos. Como assim? Animais desaparecidos? Vamos continuar para a gente ver como assim, né? O que são esses animais desaparecidos? Quem são? Por quê? Então, os animais estão desaparecendo. Até o ano de 2014, cerca de 60% de animais e plantas de diferentes espécies desapareceram do planeta, segundo informações do relatório Planeta Vivo 2018. Nos países como o Brasil, onde o clima é tropical, esse número sobe para 89%. O peixe-boi marinho, por exemplo, é um dos animais mais ameaçados de extinção nos litorais do Nordeste. Na Mata Atlântica, 785 espécies de animais estão correndo perigo, pois a área está sendo desmatada e os animais ficam sem abrigo e sem alimentos. Outros fatores que oferecem riscos à vida das espécies são as queimadas e as poluições. Um caso recente foi o vazamento de petróleo na região litorânea do Nordeste do país. O petróleo afeta a vida marinha, como por exemplo as algas, que são muito importantes para a cadeia alimentar, prejudicando a digestão dos animais, entre eles o peixe-boi marinho, as tartarugas e os golfinhos. Muitos animais correm o risco de desaparecer. Seria como se nunca estivessem habitado o planeta Terra. Os animais que poderiam desaparecer do planeta Terra são a arara azul, lobo-guará, rinoceronte branco do norte, tigre chinês, tatu-bola, entre outros. E você, o que pode fazer para ajudar? Texto adaptado por essa equipe. Então, gente, voltando lá no início dessa notícia, os animais estão desaparecendo? E aí, o que vocês acham? Já ouviram alguém falar? Já leram em algum lugar? Já assistiram pela TV ou pela internet alguma coisa sobre
os animais estão desaparecendo? Eu acredito que sim. Mesmo na escola, quantas vezes a gente fala de extinção, né? Que a extinção é lá o fim daquela espécie de animal. Essa é a ideia da extinção. E os animais que estão entrando em extinção são aqueles que já têm em tão pouca quantidade que, se ninguém cuidar, já eles também não existem mais. Então isso é um perigo constante e a gente não quer isso para a natureza, não quer isso para os animais, não quer isso para o meio ambiente. Por isso a gente tem que cuidar. E na notícia fala disso. Então olha só, de acordo aqui com o relatório do Planeta Vivo, em 2018, a porcentagem, olha só, era de 89% do risco desses animais. Se em 2018, quando saiu essa notícia, era isso tudo, e hoje, que nós estamos em 2020, faz 2 anos já desse relatório aqui, o que vocês acham? Aumentou esse número? Diminuiu? Tem visto alguma coisa? Ouviram mais alguma coisa? É um caso a se pensar, né? E vamos dizer mais um pouco, falando aí da extinção. Olha só, 785 espécies de animais estão correndo perigo. Então, olha quantas espécies estão aí correndo perigo. Mas por que tudo isso? O que está causando isso? Está aí na notícia também. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Outros fatores que oferecem risco à vida das espécies são as queimadas e as poluições. Então, assim, além de nessa época aqui ter tido vazamento de petróleo no mar, que diz aqui na notícia que afeta ali toda a vida marinha, prejudicando ali as algas que servem de alimentos para os outros animais. O que acontece então? Os animais vão comer essa alga toda lambuzada de petróleo e vai fazer mal para eles, que muitas vezes acabam morrendo, né? Então, olha quanto afeta. E além desse desastre, vamos dizer, que aconteceu, tem ainda as queimadas, tem a poluição, que a gente tem ouvido falar muito nesses últimos tempos aí nos noticiários, não é? Tudo isso prejudicando. Olha só. Então, olha, aqui está falando do vazamento do petróleo, como a Pro acabou de dizer, lá na região litorânea do Nordeste. Então, aqui está contando sobre as algas, né, que afeta diretamente, e daí vai afetando a cadeia alimentar, prejudicando os animais que se alimentam dessas algas, o peixe-boi, as tartarugas, os golfinhos. Então, isso já aconteceu lá, né? Então já vinha lá prejudicando ainda mais. Então, e muitos animais correm o risco de desaparecer. E ainda fala mais, ó, tem outros animais que também estão nesse risco aí. A arara azul, o lobo-guará, o rinoceronte branco do norte, tigre chinês, tatu-bola, entre outros. E no início dessa notícia tem uma imagem do lobo-guará. E aqui tem um endereço eletrônico, servindo até como uma legenda para você acessar e ler um pouco mais de informações sobre o lobo e provavelmente até entrando mais alguns animais aí. Então, viu como é tão, como que a Pro pode dizer, é tão perigoso tudo isso, né? A queimada, o desmatamento, prejudicando toda a vida ali animal da natureza e entrando em risco aí de extinção muitos animais que, se continuar assim, daqui uns anos a gente nem vai poder ver mais, a não ser por imagens. E olha só, antes de encerrar a nossa aula, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Peguem o caderno aí para vocês escreverem ela bem direitinho. Então, vamos ver. Tarefa. Vai ser uma pesquisa. Faça uma pesquisa sobre os animais que já foram extintos do planeta. Então, escrevam aí.
Vocês vão pesquisar aí na internet, em livros, revistas, quais animais que já foram extintos, já não existem mais. Escreva em seu caderno o nome de 2 desses animais e a causa da sua extinção. Então, vocês vão ver todos eles ali, vão escolher 2 para escrever aí. Se quiser desenhar ele, tentar desenhar, é bem legal. Então, e por que ele entrou em extinção? Escrevam certinho, façam belezinha a tarefa e na próxima aula eu mostro a minha para vocês, para a gente poder estar comparando. Encerro a aula aqui, um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula? Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Olha, lembrando, nós estamos na nossa unidade 5 do livro de língua portuguesa, para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Crianças, esta unidade, ela oportunizou aí vocês conhecerem um pouco mais sobre esse gênero, não é verdade? As histórias em quadrinhos. Como o próprio nome diz, as histórias em quadrinhos, elas são narradas aí lado a lado, onde interagem 2 tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, a linguagem falada e os desenhos. Crianças, as falas dos personagens, assim como os pensamentos, os sentimentos, são apresentados em balões. E os balões, conforme o formato, querem nos transmitir aí uma mensagem diferente. Outra coisa também, crianças. As histórias em quadrinhos são cheias de onomatopeias. Vocês lembram-se o que são as onomatopeias? São aqueles barulhinhos que imitam o som das pessoas, dos animais, dos objetos, dos movimentos. Uma outra coisa também. Todos esses recursos, crianças, atuam em constante interação para ajudar o leitor a compreender o texto. E qual é a finalidade de uma história em quadrinho? Conseguem se lembrar? Para que ela serve? Isso mesmo, para nos divertir, para entreter. Mas às vezes, elas também servem para dar um alerta à população, seja em uma campanha de vacinação ou problemas relacionados à educação e ao meio ambiente. Olha, eu convido vocês agora para nós vermos mais uma tirinha. Para isso, eu vou pedir para que vocês peguem no livro de vocês muitos textos, tantas palavras. Abram lá na página 174. Então, o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, página 174. Aqui nós temos 3 tirinhas. Nós iremos observar lá a 3ª tirinha. Lembram-se desse personagem? Isso mesmo, olha, é o rato Níquel Náusea. Estão lembrados que nós chegamos a ver uma tirinha sobre ele? Ele está de volta aqui hoje, olha. Acompanhe a leitura da tirinha. Porém, antes, eu vou pedir para que vocês observem todos os elementos que tem nessa tirinha aqui. As imagens, os balões, as letras, os personagens. E olha quem está aqui do lado do rato. Lembra-se dele, olha? Aquela barata que está sempre acompanhando ele aí nas histórias. Vamos realizar a leitura? Diz assim, olha, o rato vai falar aqui. O neném está chorando. Unhé! Quem colocou um mobile de cebolas? Crianças, o que aconteceu aqui? Vocês estão conseguindo entender aqui? Olha, sabe o que aconteceu? O rato, que adora aprontar, o que ele fez? Ele colocou um mobile. O que é mobile? Esse objeto aqui, olha, em cima do berço do bebê de cebolas. Aí acho que ele ficou arrependido, não sei, ele avisou a mãe. E a mãe foi lá e chegou assustada, não é verdade? Quem colocou um mobile de cebolas? É claro que o bebê iria chorar, né, crianças, não é verdade? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para todos esses elementos que nós falamos. A expressão dos personagens, as onomatopeias, os balões, as letras. Tudo isso aqui, crianças, interagem aí de uma forma para nos fazer entender melhor esse tipo de texto, certo? Agora, nós já vimos várias coisas das histórias em quadrinhos, não é? Observem aqui. Como vocês já observaram,
nas histórias em quadrinhos, as falas dos personagens são indicadas em geral por meio de balões. Muitos deles não contêm apenas as falas dos personagens, mas o que eles pensam, sonham e também o estado de espírito: raiva, alegria, medo e amor. Vamos relembrar alguns formatos e o que eles representam? Vamos retomar aí então? Olha lá, criança, eu trouxe aqui para vocês alguns formatos de balões que nós já vimos. Observem o primeiro aqui. Quem se lembra desse formato? Olha lá, ele é contínuo e tem uma pontinha aqui. O que ele nos mostra? Exatamente que alguém está falando. Olha, observem o segundo. Aquele formato de nuvem e parece sair umas bolinhas, né? O que ele nos mostra? Lembram-se? Olha, o pensamento. Dependendo da história, pode ser também alguém sonhando. O próximo, olha, esse possui as linhas tracejadas e também tem uma pontinha aqui. Sabe o que ele significa? Que alguém está sussurrando. Lembram-se que é sussurro quando alguém está falando baixinho. O próximo, e esse aqui, lembram-se? Cheio de pontas, né? Parece vários raios. Então aqui alguém está, é o grito, alguém está gritando. A pessoa está brava. E por último esse daqui. Ele também tem uma linha contínua e várias pontinhas. Como de cima, que mostra uma pessoa. Esse daqui, quando nós temos uma fala em grupo, né? Várias pessoas estão falando e as pontinhas aí ficam apontando, certo? Outra coisa também, crianças, vocês também já observaram que nas histórias em quadrinhos aparecem as onomatopeias. A função delas é imitar barulhos, ruídos, sons e movimentos de pessoas, animais e objetos. Vamos observar algumas onomatopeias e o que elas representam? Vamos lá? Olha lá. Eu trouxe aqui algumas onomatopeias para que analisarmos juntos. Olha, a primeira aqui, o que tem aqui? Nós temos uma pessoa, ó, está fazendo um brrr, mostra que ela está com frio, não é verdade? Aqui embaixo, olha aquele barulho de água, splash. Aqui em cima, olha, nós temos o que aqui? Além da figura, mostra que está quase a ponto de explodir, né? Bum! Aqui uma criança chorando e por último aqui, né? Pô, um barulho de soco, certo? Então, como nós já vimos, elas também nos ajudam aí a entender melhor esse tipo de texto. Crianças, agora para encerrar a nossa aula, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Então diz assim, atenção para a tarefa. Vocês irão no livro de vocês, nas páginas 116 e 117. Lá está escrito assim, o que aprendi sobre. Então, o que eu aprendi sobre essa unidade. Então, vocês irão registrar aí tudo que nós vimos ao longo das nossas aulas sobre as histórias em quadrinhos, certo? Eu tenho certeza que vocês gostaram desse gênero e também tenho certeza que vocês irão conseguir aí registrar o pensamento de vocês. Na nossa próxima aula, nós faremos juntos a correção para concluir esta unidade. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa no material do SESI. Estamos falando sobre as lendas, lá na unidade 5. Por isso, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 128. Na unidade 5, Sabedoria dos Povos Indígenas, as lendas. Utilizaremos o livro de língua portuguesa e muitos textos, tantas palavras. A atividade é a atividade 4, que diz assim: leia no livro muitos textos, tantas palavras, mais uma lenda indígena, que explica como os índios se apropriaram do fogo. A lenda chama-se O Primeiro Fogo e foi escrita por Hernani Donato. Depois da leitura e da discussão sobre o texto com seus colegas e professor, preencha o quadro a seguir. Bom, então quero que vocês peguem o livro de vocês, muitos textos, tantas palavras, e abram lá na página 166.
Já abriram? Então acompanhem comigo. Vamos falar sobre uma lenda do fogo, o primeiro fogo. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Vocês conhecem esse animal? Isso, ele é um sapo. Sapo, fogo. O que será que tem a ver? Vocês conseguem imaginar o que um sapo tem a ver com fogo? Sim? Já ouviram essa lenda? Sabem? E olha lá o que ele tem dentro da barriga dele. Parece um fogo, mas o que é que ela perde junto com o fogo lá? O que será que é? E aqui diz, refletindo sobre. Você sabe como surgiu o fogo? Você sabe? Ah, já ouviu uma lenda? Mas é uma lenda indígena? É, porque para falar do surgimento do fogo, vamos saber de diversas maneiras, com diversas maneiras diferentes, de culturas diferentes. Mas e aí, na cultura indígena, você sabe como surgiu o fogo? Não? Sim? Então que tal nós fazermos a leitura? Vamos lá? Acompanhem comigo. O primeiro fogo. No começo do mundo, os índios apapucuvas não sabiam acender o fogo, o que era muito ruim. Eram obrigados a comer alimentos crus, padeciam frio durante o inverno e passavam as noites no escuro. Fogo só existia para os urubus. De tanto voarem lá no alto, acima das nuvens, haviam descoberto o segredo da imensa fogueira que é o sol. E, num dia não muito claro, levaram algumas brasas para casa. Tomavam conta delas com muito zelo. Ninguém que não fosse urubu jamais chegara perto das brasas. Os homens queriam, eles não davam. Os animais do campo pediam, eles negavam. Os pássaros queriam, eles recusavam. O aborrecimento dos homens era enorme. Foi quando Nhanderiquei, o herói apapucuva, voltou de uma viagem. Valente, forte, esperto, havia prestado muito e grandes serviços à tribo. Prometeu: vou conquistar o fogo. Reuniu homens, animais e pássaros. Iam planejar o combate aos urubus. O pequeno sapo cururu não foi convidado, mas compareceu. Também tem interesse no fogo. O moço guerreiro explicou o seu plano. Os urubus usam o fogo para cozinhar. Não sabem comer alimentos crus. Vou me fingir de morto, bem debaixo do ninho deles. Vocês todos ficarão escondidos por ali. A uma ordem minha, correrão a espantar os urubus e apanhar as brasas. Assim fizeram. Esconderam-se perto do ninho e esperaram. Nhanderiquei deitou-se imóvel, debaixo do sol, debaixo da lua, não bateu pestana. Os urubus, lá no alto, rodeando, espiando, desconfiando. O homem estaria dormindo? Morto? Seria um inimigo? Todo o segundo dia, Nhanderiquei continuou deitado, quietinho. Os homens, os animais e as aves escondidos. E os urubus lá em cima, rodeando, observando. Quase no fim do terceiro dia, tudo igualzinho aos 2 anteriores. Os urubus disseram: homem algum aguenta 3 dias imóvel assim. Está morto. Vamos comê-lo. Vão buscar brasas para a fogueira. Trouxeram um bom punhado de brasas, num cesto e varas. Outros urubus reuniam lenha, todos alegres preparando a fogueira. As poucas brasas já eram centenas. O chefe urubu comandou: tragam a nossa comida. 100 deles agarraram Nhanderiquei com bicos e garras. Está gorduroso, vai dar trabalho. Estava mesmo gorduroso, por causa do suco de certa planta que o herói passara no corpo para evitar as queimaduras. Afinal, deitaram Nhanderiquei no meio do braseiro. Era exatamente onde ele queria ser posto. Levantou-se num salto, sacudiu o corpo, afugentou os assustados urubus e gritou aos amigos escondidos: corram, venham apanhar o fogo! Os urubus
vendo o seu tesouro em perigo, pulavam, crocitavam, voejavam, gritavam-se. Apaguem as brasas, engulam as brasas! Homens e animais correram o mais rapidamente possível e afugentaram os urubus. Mas, na confusão, no corre-corre, quase todas as brasas foram esparramadas, pisadas, perdidas entre os capins. Quando o atropelo serenou, Nhanderequei quis saber: muito bem, ganhamos a batalha contra os urubus. Quantas brasas conquistamos? Homens, aves, animais olharam-se, mãos vazias, cestos vazios. Nada, nem uma brasinha, só temos carvões e cinzas. A confusão foi tamanha que não conseguimos mais do que isso. Nhanderequei lamentava o fracasso do plano quando, aos pulos, aproximou-se o cururu anunciando: durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os bichos grandes. Não quiseram perder tempo comigo, pois consegui engolir uma brasinha. Quem sabe ainda está acesa aqui dentro? Pode ser que... Nhanderequei gritou: depressa, depressa, não percam tempo com palavras. Tire logo a brasa do papo. Os outros tratem de juntar um punhado dos carvões maiores. O cururu pôs fora a brasinha, já apagando. Não era mais do que um pontinho luminoso. Nhanderequei tomou aquele luzeirinho na palma da mão, assoprou com jeito, com cuidado, meteu-o no meio dos carvões, assoprou de novo. A princípio, houve um riozinho de fumaça, o bastante para os bichos tossirem e se afastarem. Se o fogo sempre faz fumaça, não será bom para mim. Não suporto fumaça. E os bichos se foram. Nhanderequei soprou de novo, com jeito, com cuidado. Em seguida, a fumaça, aconteceu um cheiro de queimado. O bastante para as aves dizerem: epa, esse fumo e esse cheiro não são coisas de que aves possam gostar. Adeus! Bateram asas e se foram. Nhanderequei assoprou mais e a chama arrebentou no meio dos carvões. A alegria dos homens no meio dos carvões. A alegria dos homens foi imensa, porém o herói mandou: procurem as madeiras canelinhas, criciúma, cacho de coqueiro e cipó de sapo. São aquelas que vocês devem usar para acender e conservar o fogo. Assim fizeram. Depois, Nhanderequei ensinou-as a fazer um pilãozinho onde guardar as brasas e assim conservar para sempre o fogo. Até hoje, os apapucuvas guardam o pilãozinho e aquelas madeiras. Conselho do herói Nhanderequei. Hernani Donato, O Primeiro Fogo. Conto dos Meninos Índios, editora Melhoramentos. E aí, vocês gostaram dessa lenda do fogo? Descobriram o porquê do sapo estar lá? Legal, não é mesmo? Bom, nós vamos discutir essa lenda, mas na próxima aula, porque por hoje é só. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para a aula de hoje? Hoje vai ser bem legal, hein? Fizeram a pesquisa do uso porquê? Acredito que sim. Vamos lá então? Vamos responder a pesquisa juntos com as frases do vídeo. Novamente com as frases do vídeo, ok? Vamos lá ver como ficou? Como utilizar os porquês? Por quê? Olhem lá, separadinho. Vamos ver? Escrito separadamente. É usado quando queremos introduzir uma pergunta, fazer uma pergunta. Vamos ver lá na frase do vídeo? Por que cozinhar? Olha lá, como que eu sei que é uma pergunta? Porque tem lá no começo da frase o uso do porquê e tem o ponto de interrogação. Esse porquê separadinho, ele é usado no início da frase, mas ele também pode ser encontrado no meio da frase. Tranquilo? Vamos para o próximo porquê? Por quê? Olhem lá, separadinho com acento. Escrito separadamente e com acento circunflexo. Aparece no final da frase com um ponto, ou concluindo uma pergunta, ou uma exclamação com o significado de por qual motivo, por qual razão. Vamos lá ver na frase do vídeo? Café ou chá? Por quê? Olha lá, no finalzinho com o ponto de interrogação. Observe que ele é mais encontrado no final da frase, ok? Vamos lá para o próximo?
Por quê? Observe que esse é junto e tem lá um acento, hein? Escrito junto e com acento circunflexo. É equivalente a motivo, a razão. É sempre precedido de artigo ou pronome. Vamos lá ver na frase? Você sabe o porquê ela está tão alegre? Olha lá, o porquê juntinho, no meio da frase e o artigo. Estão vendo? Tranquilo? Por quê? Escrito junto, introduz as ideias de causa e explicação. Usamos quando equivale às palavras como, pois, uma vez que, já que. Observe que quando vocês substituem o porquê por como, pois, uma vez que, já que, é aquele porquê ali juntinho sem acento. Vamos lá ver na frase do vídeo? Porque é necessário se alimentar. Observe que ele vem no início da frase e ele vem como uma resposta. Tranquilo? Acredito que vocês fizeram essa pesquisa também, tem registradinho aí no caderno de vocês. Vamos para a próxima resposta? Café. Porque eu tenho preferência pelo café. Olha a razão, o motivo, lá no porquê, no comecinho da frase. Vamos lá para mais uma? Porque ela está conhecendo novos lugares. Observe novamente o porquê juntinho, dando resposta no início da frase. E aí, crianças, tranquilo? Aprenderam bem? Vamos ver se vocês aprenderam bem? Hoje tem um joguinho. Fiquem aí na frente da TV, prestem bem atenção que eu vou explicar a regrinha do jogo, ok? Nós vamos usar agora os porquês. Prestem atenção à explicação, hein? Fiquem atentos. Chama o irmãozinho, a mãe para jogar junto com vocês. Vamos ver quem acerta mais? Vamos lá? Toque na cor. Eu vou passar para vocês algumas frases e vocês têm que complementar com os porquês. Os porquês que a gente acabou de ver. Já estão craque, não é? Fizeram a pesquisa, a gente retomou hoje e agora vamos ver se vocês realmente aprenderam. Para cada porquê, vocês vão tocar numa cor. Por exemplo, no porquê separadinho, vocês vão tocar no azul. No porquê separado com acento circunflexo, vocês vão tocar no vermelho. No porquê junto, vocês vão tocar no rosa. E no porquê junto com acento circunflexo, vocês vão tocar no verde. Tranquilos? Preparados, hein? Eu vou chamar a primeira frase e vocês vão tocar na cor que completa essa frase, ok? Qual o porquê completa essa frase? Estão preparados? Vamos lá fazer juntos. Depois disso, a gente vai ver juntos se vocês acertaram ou não. Marquem aí o ponto para ver quantos pontos vocês fizeram. Vamos lá? Olha lá a primeira frase. Vamos lá. Por que você gosta de brincar? Que porquê eu vou usar aí? Olhem lá, o azul, o vermelho, o rosa ou o verde. Um tempinho aí para vocês verem. Tocaram na frase? Acertaram? Vamos lá ver se vocês acertaram? Por que separadinho? O azul. Acertaram? Que legal, hein? Parabéns! Vamos ver por que é o azul? Porque esse porquê do azul, ele é separadinho, vem lá no início da frase e é uma pergunta. Observem lá o ponto de interrogação. Essa ficou fácil, não é? Acredito que todos acertaram. Vamos lá? Porque eu prefiro brincar de amarelinha e não gosto muito de pular corda. E aí? Qual que nós vamos usar, hein? Prestem atenção, lá primeiro eu já dei uma dica. Vamos usar o porquê azul, separadinho. O porquê vermelho, com acento circunflexo e separadinho, o porquê junto rosa ou o porquê junto com acento circunflexo verde. Aí, tempinho para vocês aí, escolham aí, marquem os pontinhos aí para ver quanto vocês acertaram. E aí, fizeram? Vamos lá ver a resposta, ver se vocês acertaram? Vamos lá. Porquê junto rosinha. Olha lá, ele vem respondendo a uma pergunta. Conseguiram acertar? Muito bem, parabéns. Vamos lá para a próxima? A alimentação adequada é necessária para manter as pessoas saudáveis. Por quê? Olha lá, hein? Vejam a dica, voltem lá para trás e vejam as dicas, a pesquisa de vocês que vocês vão acertar. Qual porquê eu vou colocar aí? O porquê separado, o azulzinho. O porquê separado com acento circunflexo vermelho, o porquê junto rosa ou o porquê junto com acento circunflexo verde. Preparados? Vamos lá, toquem para ver se vocês acertaram.
Bem, vamos lá ver a resposta? Por que separado com acento circunflexo? Vermelho. Acertaram? Ah, acredito que sim. Deve estar craque aí já no jogo. Vamos ver lá. Próxima frase. Olhem lá. Alguém sabe dizer o porquê se deve eliminar os criadouros de mosquito da dengue? Olha lá. Facinho também. Qual porquê vocês vão colocar? O porquê separado azul, o porquê separado com acento circunflexo vermelho, o porquê junto rosa ou o porquê junto com acento circunflexo verde. Ah, valendo, vamos lá. E aí, já colocaram? Vamos lá ver a resposta? Porquê junto com acento circunflexo verde. Acertaram? Observem a dica aí, ó. Tem um artigo, o antes do porquê. Tranquilo? Vamos lá, mais uma frase? Olhem a frase. Por que precisamos evitar água parada e eliminar os criadouros do mosquito da dengue? Tranquilo? Vamos lá ver de novo. Azulzinho, porquê separado. Vermelho, porquê separado com acento circunflexo. Rosa, porquê junto. E verde, porquê junto com acento circunflexo. Antes de ver, toquem aí. Escolham a alternativa certa. Então, craque, né? Vamos lá ver a resposta? O porquê junto, rosa. Olhem lá, ele é uma resposta e está no início da frase. Tranquilo? Acertaram? E aí? Estão gabaritando, acertando tudo? Gostaram do joguinho? Muito legal, não é? Façam novamente aí, voltem o vídeo e façam novamente junto com os pais, junto com os avós. Olha lá que legal, hein? Façam junto com o irmão, ensina o irmão. Vamos ver quem vai acertar mais? Tranquilo aí, crianças? Então por hoje é só e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.